Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos sábados, vamos falar da nossa estratégia de médio prazo, o rastreador de tendências. Já deixo o convite claro para quem não é inscrito, se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, e não esqueçam de aproveitar a nossa promoção aí de virada de ano, cupom é o Boas Festas. Vocês podem comprar os nossos produtos no cartão com até 20% de desconto ou então com 30% no boleto à vista. Lembrando que essa estratégia que eu vou falar para vocês hoje do rastreador, ela faz parte do nosso produto Full Trader, que tem outras estratégias, tem as recomendações de ações para o longo prazo também, tem day trade, opções, long short e assim por diante, né? Até temos aqui os resultados das principais estratégias fora day trade, mas que também fechou positivo esse ano. Nós tivemos aqui opções fechando 2021 com 246% de ganho, long short 50%, rastreador 40%, swing trade que performou muito bem agora no final do ano, 37%, mesmo com a queda aí do Ibovespa, né? E todas as nossas estratégias sempre fecharam todos os anos aí no azul, como foi o caso do rastreador, né? 40% de alta, mesmo com a baixa do Ibov, quinto ano consecutivo desde que a gente começou a passar as recomendações para os nossos clientes, 1971% contra 74% desde julho de 2017. Né? Lembrando, pessoal, que essa estratégia é um mix de análise técnica com análise fundamentalista. A gente tenta separar aqueles ativos que estão numa tendência boa, falando em termos de empresa, ou aquelas companhias que daqui a um pouco tiveram uma queda exagerada ou que tem alguma possibilidade de recuperação. E o gráfico vai apontar o momento de compra e o momento de venda. Né? Lembrando que o gráfico ele serve para simplificar, a análise técnica não serve para adivinhar, mas sim para apontar o momento de compra e de venda, e que tudo isso aqui que eu vou passar para vocês é dinâmico, né? Então, o que eu estou passando agora, daqui a 15 dias, quem olhar esse vídeo vai estar totalmente diferente, né? Que não é um objetivo de comprar e esperar 50 anos para ver o que vai acontecer, tá? E muita gente perguntou sobre o Magazine Luiza, né? Nós tínhamos falado que estava no momento bom para a compra, né? Claro que eu sempre alerto aqui, né, pessoal, que o objetivo desse quadro é mostrar na prática como funciona a nossa estratégia, da mesma forma que a gente faz outros também para mostrar como funcionam as recomendações da Capitalismo. Né? A gente entende que é até um pouco arriscado quem não é nosso cliente comprar alguma ação que a gente fala aqui, mas enfim, todo mundo é livre para comprar e vender o que quiser, mas sempre porque aqui tem um ponto de venda. Né? Então, quando a gente manda uma operação de compra pelo rastreador, em algum momento vai ter um ponto de venda. Lembrando que aqui quando eu falo médio prazo, são operações aí de meses, né? Normalmente quando as operações dão certo, 2, 3 a 6 meses. E nós tínhamos identificado uma oportunidade boa novamente no Magazine Luiza. Lembrando que eu tinha mostrado na época até que... eu acho que eu fiz já uns 2, 3 vídeos aí nos últimos 2 meses falando sobre isso. É um ativo que a gente opera bastante, né? Eu trouxe aqui as 5 últimas operações que nós tínhamos feito no Magazine Luiza. Inclusive essa última que deu prejuízo aqui, que a gente saiu em outubro, acho que foi a 19, não lembro quanto é que foi, enfim. A gente saiu em outubro, né? Tivemos um prejuízo na operação, mas em compensação nos salvamos lá de uma baixa muito maior que aconteceu com as ações. As outras deram 18%, 24%, 16% e 48%. E o Magazine Luiza é uma ação boa para operar nos gráficos, por quê? Porque ela tem muita volatilidade, né? Ela tem claras tendências de baixa e claras tendências de alta, porque é uma característica do setor varejista. Né? Então é um tipo de ativo interessante aí para operar. Tá? Antes de falar de Magazine Luiza, só vamos trazer aqui uma tendência do Ibovespa pela estratégia do rastreador. Né? Se nós fôssemos operar na compra ou na venda aqui do Ibovespa, poderíamos fazer isso com o BOVA11. Né? O Ibovespa conseguiu se segurar, né, pessoal, na casa aqui dos 104 mil pontos. Ele fez aquele rompimento aqui do canal de baixa para cima. Depois, quando começou a cair, a gente comentou que poderia ser um falso rompimento. E se perdesse os 104 mil pontos, 103 mil pontos, confirmaria esse falso rompimento. Até agora isso não aconteceu, né? Então, se ele conseguir voltar a subir aqui, ele mostra que essa região dos 104 mil pontos é uma região muito importante. E o próximo ponto importante para cima no gráfico pela estratégia seria os 130 mil pontos. Porém, se ele perder força, por isso que eu digo que o gráfico não serve para adivinhar, mas para apontar o momento de compra e de venda, se ele perder força, né, ele poderia lá ir para casa dos 93 mil pontos. Né? Então está num ponto aqui bem indeciso no curto prazo, apesar de ter rompido
sim esse canal de baixa, né? E tem uma chance grande hoje, historicamente tem mais chance de segurar e voltar a subir do que cair, mas efetivamente a gente tem que ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? Em relação ao Magazine Luiza, pessoal, eu já comentei algumas vezes que para o longo prazo a gente acha outras empresas mais interessantes no segmento de e-commerce, principalmente empresas estrangeiras, né? O setor varejista por si só já é um setor complicado e a gente entende que o processo da crise intensificou mudanças severas no setor, como, por exemplo, a participação de empresas no mundo todo, né? Então, a gente entende que hoje companhias que querem crescer especificamente no e-commerce e não atuam de maneira global, elas ficam atrás, né? Porque daqui a um pouco uma empresa não está aqui no Brasil, que está numa situação momentânea ruim da economia, mas está lá fora, ela pode entrar aqui só para ganhar market share, o que poderia não acontecer com as empresas que estão aqui, né? Como ao contrário pode acontecer também, né? Uma empresa que tem participação no Brasil, né? Daqui a um pouco ela é uma empresa lá da Indonésia, a Indonésia não está bem, mas ela está ganhando dinheiro aqui no Brasil. Então a gente acha que de uma forma global as empresas que têm atuação lá fora têm mais capacidade de captar recursos, né? E isso traz uma concorrência muito grande. Agora, de longe, não tem como dizer que Magazine Luiza é uma empresa ruim, pelo contrário, é uma empresa muito boa, né? A gente tem sérias restrições com Via, por exemplo, como empresa, né? Que a gente não tem com o Magazine Luiza, não tem nem como comparar, isso a gente já comentou algumas vezes aqui. O Magazine Luiza é uma empresa muito mais encorpada, mas são duas ações interessantes para operar aqui nessa estratégia, né? E a gente achou muito exagerada a queda, tanto de Via, com mais problemas que a empresa tenha, quanto com o Magazine Luiza, né? O Magazine Luiza foi a principal queda do Ibovespa, caiu 71%, né? Claro que ela teve uma alta muito forte nos últimos anos, né? E o mercado tem dessas loucuras, assim, né? Desses movimentos muito fortes para baixo e para cima. Mas o Magazine Luiza encontrou aqui nessa casa dos 6,20 aqui um ponto muito importante de suporte, né? Que é um ponto que os preços tendem a baixar e voltar a subir, tá? Foi justamente por isso que nós encaminhamos a compra aqui do Magazine Luiza. Ah, vai dar certo, não vai dar, pessoal? Isso não tem como saber. Mas caso baixasse ali muito dos R$6, sai da operação com prejuízo. Por outro lado, se a ação fica subindo, a gente pode se posicionar nela. Claro que a gente não sabia, né, pessoal, que a ação já ia dar uma puxadinha boa no final do ano. Se a gente pegar da mínima para cá, as ações subiram quase 30%, né? E muita gente ficou perguntando, né? Principalmente as pessoas que não são nossos clientes, né, que não tiveram orientação. Thiago, mas já dá para vender? Eu olhei o vídeo, comprei aqui, estou ganhando. Assim, pessoal, a decisão é muito mais pessoal do que técnica, né? Eu comprei, subiu 20%, quero vender porque eu estava pensando no curto prazo, né? Beleza, ok. Mas nós continuamos posicionados aqui no Magazine Luiza. Se fosse uma operação de swing trade, possivelmente a gente já teria encerrado. Mas como é pelo rastreador, né, pessoal, não dá nem para dizer que iniciou a alta, né? Pode ser que a ação volte a cair, é muito cedo para dizer ainda o que vai acontecer, né? Então, mesmo tendo dado essa alta, esse repique, vamos dizer assim, né, subiu aí 20%, tem gente que deve ter pegado uns 25%, até mais, a gente não vai sair da operação agora, tá? A gente espera que o Magazine Luiza tenha essa continuidade de alta, daqui a um pouco ela volte 40%, 50%, 60%, e a gente já pode iniciar aí 2022 com uma boa operação, tá? Então seguimos aqui comprados com o Magazine Luiza. E quando a gente olha com toda a queda, né, pessoal, tá aqui embaixo recém, né? Se a gente olhar esse percentual aqui, parece bastante esses 30% que veio da mínima até agora, né? Nós acabamos pegando um preço muito bom, mas, pô, se voltar lá para os R$13, seria mais 60%, né? Mais 50%, 60%. Então a gente pegou num preço muito bom para sair queimando já a cartocheira, né? Claro que a gente arrisca de cair na segunda, na terça e a gente devolver parte desse ganho ou devolver o ganho todo. Mas como é uma estratégia diferente, como eu falei, o objetivo dela não é curtíssimo prazo, nesse momento não tem por que a gente sair do Magazine Luiza, até porque tem outras ações também aqui na estratégia, né? Agora, confirmando que nós pegamos no preço bom e ela volta a disparar aí, né? Volta a subir 2, 3 meses, aí vai ser bastante
interessante, né? Ter pegado nesses preços mais baixos. Tá certo, pessoal? Eu queria passar, isso que eu queria passar para vocês, né? Lembrando que essa estratégia que a gente passa exatamente o momento de compra e o preço máximo aqui de entrada. Se nos outros dias estiver interessante para entrar, a gente volta a encaminhar. As operações de perda costumam durar de 2 a 3 semanas, as perdas médias de 5 a 10% e as de ganho de 3 a 6 meses com ganhos médios de 20 a 60%. Pode dar mais, pode dar menos também, tá? E tem uma taxa histórica aqui de acerto na casa de 76%. As operações novas de compra normalmente na parte da manhã a gente passa, e quando tem alguma venda na parte da tarde. Então tem 5 minutos ali pelas 11h30, 5 minutos pelas 16 horas, consegue tranquilamente acompanhar pelo aplicativo, pelo computador ou pelo Telegram, né? E essa estratégia funciona como uma carteira. O que a gente normalmente fica posicionado são 10 ações. Claro que a gente não vai mandar 10 ações ao mesmo tempo, a gente passa de forma escalonada, até para ter uma questão de gerenciamento de risco. Então eu tenho 10 mil, pego 10 mil, divido por 10, e à medida que a gente for passando as operações, vocês vão entrando. Lembrando que tudo é avisado, né? A única coisa que o nosso cliente precisa fazer é colocar a ordem na sua corretora, né? Os resultados todos, o acompanhamento todo fica no sistema. Tem uma planilha lá com as operações em conta real que são feitas, tá? Então a gente tem muito cuidado com essa questão de acompanhamento e transparência. É uma estratégia simples, né? É muito fácil de entender pelo gráfico ponto de entrada e saída. Não é de muito giro, diferente de um swing trade, por exemplo, que nós também temos. Simplesmente a gente vai seguir a tendência do mercado e é uma estratégia que pode gerar resultados sustentáveis, tanto que nunca fechou nenhum ano negativo, né? E aqui eu dou sempre aquele exemplo do IRB, né? Que nós recomendamos a venda lá na casa dos 36,50, né? Nos protegemos de uma baixa aqui de 89%. No caso da Cielo 86, da Cogna 79, CVC 72 e Lame 44. Né? Mesmo que a gente possa gostar da empresa para o longo prazo, aqui a gente não está falando de longo prazo, a gente está falando de médio prazo, e o gráfico é uma ferramenta muito poderosa para antecipar esses movimentos. Tá? Aqui tem quanto nós ganhamos ou perdemos na operação e o quanto as ações caíram depois. Então, no caso da Cielo, nós perdemos 5% na operação, mas depois as ações caíram 86%. Né? Então, aproveitem lá, pessoal. Podem utilizar o cupom aqui na compra do Full Trader, tá? Que também tem as recomendações de dividendos, small caps e assim por diante. O cupom é esse aqui, né? As informações todas na descrição. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um e-mail para a gente ou então utilizar, né, o WhatsApp ou o Telegram para mandar um áudio, uma mensagem. Os links também estão aqui na descrição, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.